Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Clara, do canal Mensagens da Ana. O propósito desse canal é transmitir mensagens do Evangelho, cumprindo o ID. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu tô aqui, o meu todo mundo é apenas um canal pequeno, mas eu tô aqui pregando o Evangelho, cumprindo a minha missão. Pois, se eu não clamar, até as pedras podem clamar. Eu tô aqui para que a manifestação da glória de Deus seja feita. Esse é o meu propósito. E eu quero que você também cumpra o seu. A palavra de Deus é a bússola para qualquer caminho. Por isso a gente vai falar hoje sobre Marcos 4, do verso 35 em diante. A palavra de Deus é a nossa bússola. E eu queria orar. Senhor Jesus, abençoe essa pessoa que vai ouvir essa palavra. A tua palavra penetra a divisão da alma e do espírito. Então, se essa pessoa está com alguma perturbação, alguma dor psíquica, mental ou até mesmo alguma dor física, tu és Senhor sobre essa dor. Tomou sobre si as nossas enfermidades. Cura, Senhor. Restaura, liberta. Sinta-se à vontade aqui. Esse ambiente é teu. E a pessoa que receber essa palavra está dando legalidade para o Senhor agir na vida dela também. Então cura, Senhor, liberta. Das profundezas do abismo, ninguém se esconde do Senhor. Se essa pessoa se encontrou por muito tempo cativa, liberta ela dessas correntes do jugo, Senhor. Pois tu és Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, a palavra diz assim: Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco e assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a sua cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Olha, saiba que nessa palavra a gente vê o quê? Jesus deu uma ordem. Tudo começa com uma ordem. Jesus deu uma ordem, deu um chamado, deu um propósito. Vamos para o outro lado. Jesus chamou. Eu quero para o outro lado com vocês. Só que de barco. Só que aí no meio do percurso, houve um vendaval e uma tempestade muito forte. A água começou a entrar no barco, tudo começou a tremer. Os discípulos ficaram com medo. Enquanto os discípulos estavam com medo, Jesus, que estava no barco, estava com um travesseirinho dormindo, descansando. Os discípulos ficaram raivosos, porque na cabeça deles Jesus estava desfazendo do problema, tipo, dormindo enquanto eles estão lá no perrengue. Então eles acordam Jesus para falar isso. E aí Jesus vai lá e fala: aquiete-se, acalme-se. E a tempestade vai embora. E Jesus dá uma advertência. Olha, e acontece uma completa bonança. E Jesus dá uma advertência. Por que vocês ainda têm medo, homens de pequena fé? Então os discípulos se questionam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Primeiro, nós devemos obediência a Deus. Mas antes disso, toda a natureza e toda a criação se curva a Ele. Pois Ele é o pintor do universo. Ele é o criador do mundo. Então saiba de uma coisa. Se o seu problema não se curva perante a Deus, saiba que é porque que tudo se curva perante Ele.
que apenas não chegou a hora certa de Deus manifestar o milagre. Outra coisa, não fique apavorado, não fique apavorada. Porque se Jesus te deu um propósito, ele sabia que no meio do caminho ia ter adversidades, mas a sua completa bonança está por vir. Ele, quando você estiver nervoso, nervosa, lembra que aquele que repreende o vento e o mar está no seu barco. Se você, peça para ele aumentar a sua fé, mas se você tiver uma crise de fé, ele vai estar lá para repreender o vento e o mar. Mas ele quer que você exerça essa autoridade que ele te deu. Mas se der medo, ele vai estar lá para te socorrer. A mensagem de Jesus para você hoje é: continua. Eu não sei o que Jesus mandou você fazer. Eu não sei se foi sobre abrir um negócio, fechar um negócio, desfazer uma sociedade, fazer uma sociedade. Não sei se foi sobre constituir ou permanecer nesse casamento. Não sei se foi sobre terminar um namoro. Não sei se foi sobre ter mais dedicação aos estudos, botar o currículo onde você tem que colocar. Eu não sei qual foi a ordem que ele te deu. Mas se foi ele que falou, continua. Ei, que é isso? Cadê aquela pessoa determinada? Tá com medo das adversidades? Tá com medo da tempestade? Saiba que com um aquete-se de Jesus, tudo se desfaz e o vendaval vai embora e a bonança vem. Tá com medo da tempestade? Você não conhece quem tá no barco contigo, não? E ele não dorme. Você dorme, mas ele trabalha. Não sabe que ele trabalha para aqueles que nele esperam? O expediente de Deus é para quem nele espera. Ele trabalha para quem nele espera 24 horas por dia. Você descansa, você tira férias, ele não. Você sente exaustão. Você sente enjoo. Você pode ter ficado depressiva, depressivo. Ele não. Ele continua o mesmo. Ele se compadece de você, mas ele continua o mesmo. Ele ainda é Deus forte, Pai soberano da eternidade todo-poderoso. Com um estalar de dedos, ele acaba com esse teu problema. Você esqueceu quem é o teu Deus? Ele é poderoso. E ele vai vir em teu socorro sim, não desista de clamar. Apenas saiba de uma coisa. Ele quer que você exerça a sua fé. Pequena fé pode ser a sua. Mas pequena fé ainda é fé, tá? Uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, pode mover montanhas, segundo a palavra de Jesus. A questão não é o tamanho da fé. A questão é em quem ela está depositada. Se for nos teus próprios esforços, esquece. Mas se for em Deus, em Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, a tempestade já foi. Creia, Jesus é o Messias e ele vai voltar. Apenas creia nessa realidade, porque não é uma brincadeira, não é uma utopia. As coisas que você acredita podem até ser utopia, mas a volta de Jesus é mais real do que parece. Creia. Creia que ele virá. Ele virá, isso é um fato, você crendo ou não. Você orando passa uma mensagem para o céu. Você não orando também. Escolha qual mensagem você quer passar. Ah, mas eu amo Jesus no meu coração. Ele sonda o coração. Você pode enganar os outros, a ele não. Volte para Jesus. Se você nunca o conheceu, o conheça. Ele está à sua disposição. Ele está a uma oração de distância. Ele te ama. Se inscreva nesse canal, curta o vídeo e compartilhe. Fique com Deus. Deixe seu testemunho nos comentários.